Olá pessoal, tudo bom? Café e Direito hoje aqui no Menuzen novamente, que nos acolhe muito bem, muito obrigada Aline, a proprietária. Vamos falar hoje sobre divórcio extrajudicial, de novo com a presença dos tabeliães, Caroline Mirandoli e Guilherme. Quem vai começar falando para mim, explicando um pouquinho sobre o que é essa questão de divórcio extrajudicial? Bom, quando um casal não tem mais vontade, de continuar o relacionamento, ele tem que promover a dissolução do casamento, quando for casamento civil. Isso é feito através do divórcio. Durante muito tempo, no Brasil, o divórcio era necessariamente judicial, só poderia ser feito através de uma demanda, com a participação do juiz, muitas vezes do Ministério Público, sempre do advogado. E com a vigência da Lei 11.441 de 2007, se criou a possibilidade de fazer o divórcio no tabelionato de notas. Então, esse é o divórcio extrajudicial. Que é um divórcio que promete, de novo, mais uma agilização nesse procedimento. Bastante. Né? Tu sabe que se o casal não tem bens em comum para partilhar, tu consegue encaminhar e assinar no mesmo dia no tabelionato de notas do divórcio. E aí tem uma certidão, uma escritura pública que vale como uma sentença. Vale. E ela pode ser averbada em todos... Ela vai ser averbada no registro civil para comunicar o divórcio. E no caso de partilha de bens, daí... no registro de imóveis, quando tiver bens imóveis a partilhar, quando tiver carro vai pro Detran. E vai fazer essa comunicação, então, dessa dissolução dessa união. Isso aí. Como é que se dá a participação do advogado nesse processo? Bom, da mesma maneira que um inventário, porque os dois derivaram da mesma lei, o inventário extrajudicial, que a gente conversou anteriormente, da mesma maneira, no divórcio vai ser necessária a intervenção de um advogado de confiança das partes ou de um defensor público se as partes não puderem pagar e se encaixarem nos critérios de renda da defensoria. Da mesma maneira, tem que ter assistência do advogado para saber se é exatamente aquilo que querem, eventualmente negociarem uma pensão alimentícia e esclarecer a questão do nome, que a pessoa pode ou não manter o nome o sobrenome, aliás, que pegou do seu cônjuge. O nome que adquiriu junto ao casamento, Exatamente. É de comum acordo das partes decidirem como é que vai ser esse procedimento. Se a pessoa retira do nome dela e volta ao nome de solteira, ou se ela mantém o nome de casado, Isso. E daí vai ser em consentimento e de acordo com a vontade da adquirente, no caso. O primeiro requisito para se praticar qualquer ato, em cartório, aquele primeiro requisito da intervenção notarial é que as partes sejam de acordo, Qualquer briga tem que ser levada ao fórum. E aqui também a lei abriu essa opção de procedimento do divórcio, E também trouxe a questão do advogado aqui, que pode ser comum pelas partes, mas ele tem que participar de comunhão, ele tem que participar do processo, interagindo com o tabelião para fazer essa escritura pública de divórcio, E sem essa participação do advogado não pode ser assinada, firmada essa escritura? Isso, mas você sabe que no divórcio, no inventário também, feito em cartório, na prática a gente nota como o advogado é importante, porque é um procedimento consensual, mas geralmente o procedimento consensual traz toda uma conversa com as partes, para entrar em acordo, e isso não é feito pelo tabelião, Então o advogado faz isso previamente para depois levar para o cartório. Que já leva para o cartório decidido mais ou menos as opções, Isso que vai ser, ou se tem a partilha de bem, quem fica com o quê, como é que vai ser feito, quem paga o quê. E no caso de um eventual estabelecimento de pensão também, Isso. Pode ser estabelecida, como pode abrir mão, ou pode dizer. Exatamente. Podem abrir mão, podem estabelecer por determinado prazo essa pensão, vai depender de caso a caso, e é o advogado que vai fazer esse meio de campo. E também não é todo mundo que simplesmente decide que vai se divorciar e se dirige ao cartório. Tem gente que já está separado de fato faz anos, Daqui a pouco quer regularizar o documento, quer comprar um imóvel, conhecer alguém novo, quer casar de novo, vai ter que fazer o divórcio do casamento anterior que deixou de fazer, Então, daí se lembra da situação. Exatamente. Às vezes, se passou muito tempo, vai ter bastante coisa para essa pessoa regularizar, Então, é essencial que ela entre em contato com um advogado para dar essa assessoria mais personalizada, Além desse prazo, dessa agilidade, existem outras vantagens nesse divórcio extrajudicial? Eu acho que a principal vantagem é a celeridade do procedimento, Isso. Custas, muitas vezes é menor, os emolumentos são menores que as custas. Isso, se não há bens a partilhar, os emolumentos são
pouquinho menos da metade da custa judicial, né, da taxa 60 judicial. e poucos reais para fazer Mais um ou menos, divórcio, eu imagino que dá uns 60, 70 reais em cartório, a custa seria mais ou menos uns 200 reais no fórum, né, se não há bens a partilhar, né, se há bens, já muda o valor. Em relação à representação de uma das partes não pode se fazer presente no cartório, entretanto ela está de acordo com os termos propostos no divórcio, existe também a possibilidade de uma representação aqui desse indivíduo, dessa parte? Existe, é muito comum também em caso da pessoa já daqui a pouco não mora mais na cidade ou daqui a pouco houve uma briga e não quer se encontrar com outro, ela pode passar uma procuração pública para alguém, né? Uma procuração pública com poderes especiais para o ato, e essa procuração, uma particularidade é que ela só vale por 30 dias, então tem que ser bem no momento da assinatura do ato para que se possa... Assim como pode casar por procuração, pode separar, divorciar por procuração. Isso. Procuração para casar dura um pouquinho mais, é 90 dias, né? Para divorciar é 30. E o que vocês me falam dos requisitos para fazer esse procedimento? O que precisa? Qualquer um pode chegar lá e fazer ou existem especificações para esse procedimento? Primeira questão é o consenso, né? Com litígio, sai do cartório e vai para a justiça. Isso. Né? Em qualquer aspecto, daqui a pouco querem divorciar, mas não se acertaram na questão da partilha de bens ou da pensão, já gera litígio nesse divórcio. A questão dos menores de idade ou dos incapazes, onde tem que haver participação no Ministério Público, né? Então sai da área privada, tem que ir para a justiça. E a questão bem interessante é que assim, a mulher não pode estar grávida para fazer o divórcio no cartório. Nem que seja de outra pessoa, conforme a lei que já tem um novo companheiro, né? Não pode estar grávida para fazer o divórcio no cartório. Porque aqui a lei prevê também os direitos do menor, né? Isso A aí, defesa dos menores. E também ela tem que também declarar que desconhece estar grávida, porque pode ser que pegue aquele início de gravidez que ainda não sabe, então na escritura vai constar a declaração que a mulher não se encontra e não sabe que se encontra em estado gravídico, né? Ela desconhece isso. Isso é uma novidade, eu acho que do ano passado ou retrasado, isso, né? Que tem que constar a cláusula de que ela afirma que não está grávida. E depois que faz esse divórcio, então essa escritura pública ela vai ser averbada e dá a condição da pessoa de divorciada. Exato. Fim do processo, mais alguma coisa que vocês tenham a contribuir sobre essa questão? Se tiverem filhos emancipados, pode mesmo assim fazer o divórcio em cartório também, né? Eles já são considerados capazes os filhos deles. E se eventualmente a gente está naquele período de transição entre a separação judicial e o divórcio, pode-se fazer uma conversão, né, da separação em divórcio, mesmo que a separação tenha sido feita em juízo. Eu acho que é importante mencionar que essa possibilidade de fazer do extrajudicial, ela serve para o divórcio, para a separação e para a união estável, né? Dissolução de união estável no cartório, separação no cartório e essa divórcio. Separação hoje está caindo em desuso também, tá, né? Mas a lei já permite que se faça um divórcio direto, desde que comprovada a separação de fato. Isso, né? Muitos até defendiam que a separação estaria extinta do direito, né? O novo Código de Processo Civil meio que ressuscitou ela, né? Mas realmente é um instituto que é raro de se ver, né? Na verdade, ela existia... As pessoas geralmente fazem um divórcio direto, né? Ela existia por causa do prazo, né? Que antes a pessoa tinha que ficar casada 1 ano, né? Para pedir uma separação, aguardar 1 ano e pedir o divórcio. Esses prazos estão extintos. A pessoa casou, no dia seguinte já é possível um divórcio. Essas modificações legais foram feitas nos últimos anos, né? Sim, antes das reformas do CPC. Isso aí. Enfim, vem sendo aplicadas e cada vez mais comum o divórcio direto, né? Mas muita gente ainda não sabe disso, principalmente as pessoas de mais idade, que era comum aquela separação judicial e todo aquele trâmite daquele lapso temporal, né? Aquele tempo que tinha que passar para daí... Muito mais desgaste, né? Muito mais desgaste. Ou Ficava até, vinculada, né? Ou quando até as mais emoções já queriam se romper. Ou até mais antigamente não havia divórcio. Mas aqui a Carolina abriu a oportunidade para me falar de um assunto que não está em pauta e eu vou aproveitar. Sobre a questão da união estável, como que se dá o registro disso no cartório? Na verdade, a união estável ela é declaratória, né? Se a pessoa pode apresentar uma escritura pública de união estável, ela pode simplesmente declarar que ela possui uma união estável, ela quer dissolver no cartório, né? Isso. Enfim, a escritura pública segue mais ou menos aquele mesmo procedimento, as partes comparecem em cartório, não tem que ter habilitação prévia, né? Ela é meramente declaratória, não é? E uma vez feita, essa escritura pode ser levada a registro
né, para dar uma publicidade dela. É quase como se fosse um casamento. Da mesma maneira que no registro de nascimento, se é a verba que a pessoa casou, a pessoa pode levar essa escritura de união estável pro registro para averbar que convive em união estável, que tem um companheiro, né? Até para resguardar a questão do regime de bens, né? Se vierem adquirir imóveis, se decidirem que vão conviver na comunhão universal de bens, né? Aqui entrou a questão do advogado que eu vou falar para você. A questão da união estável é muito importante quando a pessoa quer compartilhar os bens, considera que adquiriu os bens com o companheiro e quer que esses bens sejam defesos em leis para ambas as partes, se registra na união estável. Da mesma forma, se tu tem bens próprios e não quer que esses bens corram o risco de ser divididos com o teu companheiro ou com a tua companheira, né? E muitas vezes isso, as pessoas que já passaram por um divórcio, uma separação, já tiveram que dividir bens e já, enfim, passaram por esse processo que não é nada fácil, elas já estão prevenidas, né? Elas já vêm com essa questão de resguardar os seus direitos, de não ter que passar pelo mesmo processo, pela mesma sofrência, né? Então elas já vêm resguardando esses direitos e fazem esse termo de união estável em escritura pública no cartório notarial para resguardar os seus direitos. Como disse o tabelião Guilherme, ele pode ser averbado lá no cartório de pessoas naturais, que vai constar na certidão, né, de que a pessoa tem uma união estável, mas ele também não precisa, diferentemente do casamento civil, que vai ser averbado e sempre vai constar lá, né. Eu sempre digo assim, a união estável é uma opção de não ter um letreiro demasiado no registro lá, que consta assim, casado, divorciado, separado, casado, divorciado, separado. A união estável, ela não tem essa necessidade de estar averbada. Ela não modifica o estado civil, né? Sem falar que a união estável ela surgiu, na verdade, para regular uma questão de fato, né? Em que a pessoa convivia, e tanto que tem muita gente que pode estar em união estável e não sabe, né? Tendo uma união pública, contínua e duradoura com o objetivo de formar família, né? São requisitos muito subjetivos, né? A gente não sabe quanto que tem que durar, né? Então... Aí é uma união estável existente, porém não documentada, que pode ser provada daí judicialmente. Exatamente. Né? Então tá, gente, a gente fica por aqui e já vou deixar a dica para vocês que numa próxima oportunidade a gente vai falar de um fato novo que vem sendo comentado por aí, que é o contrato de namoro, né, e as benesses desse como defesa dos direitos, que vem aí uma provável substituição da união estável, enfim, que vai servir para proteger os direitos também de quem tem uma possível dissolução da sociedade conjugal no futuro. A gente fica por aqui, a gente conta com o seu comentário, deixa lá suas dúvidas que a gente responde. Um bom café para você, que a gente vai degustar o nosso aqui no Menos Em. Até mais!